salve a igreja com a paz do Senhor. Temos um diferencial e eu gostaria de entrar rapidamente nessa discorrência. O nosso diferencial é a paz. A palavra de Deus nos diz da seguinte forma: dou-vos minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Quero que você preste bem atenção. Foi apresentado aqui algumas titulações do pastor Múcio, mas isso não tem valor no mundo espiritual. Amém? Amém. Na hora de expulsar demônios, na hora de ministrar a cura, na hora de ser operador ou de estar na condição de operar milagres, o peso é a unção de Deus, é a intimidade com Deus. Nós estamos trabalhando hoje com Direitos Humanos Internacional, ONU, e a nossa proposta junto à Organização das Nações Unidas, especificamente, é a defesa das prerrogativas dos cristãos, especificamente pastores missionários, e dentro do mundo social, quando você fala cristianismo, você não pode excluir o catolicismo, né? Então, tanto missionários, católicos, padres e assim consecutivamente. O que eu gostaria de falar aos irmãos, antes de qualquer coisa, é que Deus é o Senhor do impossível. Eu não quero pregar a religiosidade, a opção, você tomar a opção em ser evangélico. Não, isso não. Isso daí é ser crente. Ser cristão é você ter contato direto com Jesus sem intermediação nenhuma. Porque você tem um mediador, que é o Senhor. E eu poderia falar um pouco sobre direitos humanos, mas isso não vem à voga no respectivo. Há um testemunho a ser dado. Eu quero ouvir, preciso edificar mais e mais a minha fé. Mas eu quero falar para os irmãos que o Senhor, o nosso Deus, é o Senhor do impossível. Por eu estar aqui. O fato de eu estar aqui hoje, conhecendo esse pequeno redil que faz parte do grande corpo de Cristo que faz da terra, trabalho internacional e interdenominacional, é impossível, era impossível, irmãos. São 5 balas de aço no corpo, uma delas no coração e outra no crânio. Aleluia. E eu era satanista. Não tinha como. Judeu por nascimento, tá? Não tinha condições. Não tinha. Estudei muito para o mal e estudei muito para abolir a existência de Jesus na condição de Deus. Como um revolucionário de sua época, óbvio, mas como Deus jamais. Mas eu quero que vocês ouçam. Há 41 anos eu tenho uma mãe que clama e ora por mim. A mulher foi resgatada de dentro da quimbanda, que se formou como mãe menininha do Cantuar, que era braço direito dela na Bahia. Glória a Deus. Essa mulher foi impactada com a cura de câncer nos 2 rins, nos anos 70. Entregou sua vida a Jesus. Uma mulher que tem 78 anos, que dirige uma igreja com 750 membros na penitenciária em Estado de São Paulo. E não é presa. Amém? Não é presa. E eu lutando com Deus para que o Senhor a mande para cá, e o Senhor Jesus disse: eu não posso enviar a sua mãe porque não é tempo. Você sabe como trabalham essas dispensações do mundo espiritual. Mas uma coisa eu quero que você saiba: ela será mantida viva para ver a minha glória na sua vida. E na vida do seu filho. E eu não tenho filho. Amém? Amém? Então ainda vem o porvir. Mas eu não gostaria de ficar somente numa narrativa. Eu acredito, como eu disse inicialmente, que muito tem o Senhor a falar aos nossos corações nessa noite. Eu vim da onde ninguém veio. Ninguém. Porque era impossível sair de onde eu estava. Era impossível. Ainda ontem no monte, alguns companheiros, nós estávamos são 16 anos de Brasília, vim de São Paulo, minha terra. Pastor presidente das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, pastor presidente regional, e vim para cá, e aí assumir a igreja em Santa Maria, Rio Grande do Sul, uma cidade militar. Aí Deus falou assim: não, eu vou tratar com você num lugar desértico, num lugar cáustico,
no lugar onde tudo que você falar será questionado, para ensiná-lo a medir as suas palavras. Amém. Porque não é por muito falar que seremos ouvidos. Verdade. Mas eu sei de um fato. 16 anos aqui me ensinou muita coisa. Oh, glória, aleluia. E eu gostaria de partilhar com os irmãos em 1 Coríntios, capítulo de número 1. Versículo de número 27. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Glória a Deus. Versículo de número 27. Nós estamos numa época um tanto quanto difusa, quanto tanto expansiva no que tange o Evangelho. Eu gostaria de cientificar os irmãos disso. Guarda o que tem, completa a igreja. Alguns falaram, acho que o resto deve estar dormindo. Guarda o que tem. Esse versículo, ele é bilateral em entendimento, não só no mundo espiritual, mas também no sentido da obra. E eu quero partilhar com você. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 27, que diz: Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis e as que não são, a fim de aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante Ele. Amém? Guarda bem o que você vai ouvir. Me foi dado 5 minutos, eu quero finalizar rapidamente. É muito fácil hoje ser crente. É optativa a religião evangélica. É frisson, é frenesi. Recentemente, eu não vou citar nomes, porque senão eu dou direito à resposta, né? Por uma questão óbvia. Uma pessoa de um certo conhecimento na mídia fez alguns filmes pornográficos, se intitulou cristã e veio dar dízimo na igreja. Está ouvindo? Amém. Você está ouvindo, igreja? É que talvez você, como membro, não tenha acesso a essas informações, mas nós temos. Principalmente quando você tem contatos, muitos amigos, então isso é difuso entre os pastores. E muitas outras pessoas hoje intitulam-se crentes, intitulam-se seguidor de Jesus, né? Você vê na mídia, até algum tempo atrás, na rede de TV, tinha um programa, e esse programa era um programa de cunho erótico, na madrugada, e quem dirigia o programa intitulava-se evangélico. Você está ouvindo, igreja? Presta bem atenção. Ouve, presta aqui atenção. Não seja ignorante. Nós estamos no fim da existência das eras. Estamos muito próximos da vinda de Cristo. Muito próximo. Aleluia. Então você vai ver filho contra pai, irmão contra irmão, nação contra nação. Você vai ver pessoas dentro da igreja se levantando contra pastor, contra membros, contra obreiro. É normal, é comum e deve ser não comum para nós. Porque sabemos que o evangelho para os que perecem é loucura. Para nós é poder de Deus. E Paulo diz que dentro dessa Jesus deveria buscar uma outra igreja. Preste bem atenção. Guarda o que tem. Deus está tirando de dentro dos presídios, de dentro do homossexualismo, de dentro do bissexualismo, do pansexualismo, de dentro do judaísmo, de dentro do islamismo, de dentro do satanismo, da magia negra. Está curando, libertando, colocando. Glória a Deus! É uma inversão. O novo exército de Cristo compõe-se de homens e mulheres que foram resgatados das igrejas do diabo. Glória a Deus. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E quem sofreu, valoriza. É desse jeito. Quem não sofre, não valoriza. E tudo é convencional. Eu conheci o evangelho nos anos 70. Eu me desviei quando tinha 8 anos de idade, quando saí de casa. E fui viver na rua, em São Paulo. Não estamos falando de Brasília. Brasília é uma roça em comparação a São Paulo. Tá? Lá o crime, a violência, ela é idolatrada. Está ouvindo? São Paulo, Rio, esse eixo. Eu era criança de rua, com 8 anos de idade. Mas ouça, quando eu conheci o evangelho nos anos 70, o mundo era o mundo, o cristianismo era o cristianismo. Hoje, trazem o mundo para dentro da igreja. Aleluia. 69ª semana de Daniel. Só falta uma.
completar 70 e Jesus vem buscar o seu povo. Especial, zeloso e de boas obras. Tem que ser diferente, porque se for igual ao mundo e tiver todas as características do mundo, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. É verdade.